Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje de progressão geométrica. Vamos colocar aqui os conceitos iniciais e vamos definir o que é uma PG. Uma PG, assim como a PA, é uma função com domínio nos naturais, diferente de zero. A gente sempre vai começar com o nosso primeiro termo, depois vai para o segundo, para o terceiro e assim sucessivamente. Então olha essa PG aqui. A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo, até o enésimo termo. Quando eu passo do primeiro termo para o segundo termo, há uma multiplicação ou há uma divisão. Quando você tem uma multiplicação ou uma divisão do segundo em relação ao primeiro termo, a gente diz que é uma PG. Então, por exemplo, do primeiro termo para o segundo termo eu estou multiplicando por quê? Que é uma razão. Do segundo termo para o terceiro termo, eu também estou multiplicando por quê? Que é essa mesma razão. E isso sucessivamente, até o enésimo termo. Vou fazer um exemplo. Suponha que o meu primeiro termo seja 1. O nosso segundo termo seja 2, depois 4, depois 8 e assim sucessivamente. Você percebe que do primeiro para o segundo termo eu estou multiplicando por quê? Do segundo termo para o terceiro termo eu estou multiplicando por quê? E esse quê é quanto? É 2. Então 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E assim sucessivamente. Então a gente pode definir a razão de uma PG como sendo o segundo termo dividido pelo primeiro. Então 2 dividido por 1, no nosso caso, vai dar 2. Certinho? Agora, como que a gente descobre qualquer termo da sequência? O que a gente chama de termo geral. Então eu vou deduzir para vocês. Você pode ver que o nosso terceiro termo, que é 4, ele vai ser o nosso primeiro termo, que é 1, vezes a nossa razão ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, dali você já percebeu que o A3 é 1 vezes 2 ao quadrado. Olha lá, 4. Agora, o nosso A4, que é 8, ele vai ser o nosso primeiro termo, que é 1 vezes a razão ao cubo. Olha lá, 1 vezes 2 ao cubo. Assim sucessivamente. Então, o nosso A20 é o primeiro termo, vezes a razão ao 19. O que você está percebendo? Quando a gente coloca 3 aqui, pessoal, vem 2. Quando a gente coloca 4, vem 3. Quando a gente coloca 20, vem 19. Sempre vem o número que está aqui menos uma unidade. Então, se eu quiser saber o enésimo termo, que é o AN, que está aqui, vai ser o primeiro termo, vezes o número que está aqui, que é N, o número natural, menos 1. Então, o AN é o primeiro termo, vezes a razão elevado a N menos 1. Fechou? Agora, para a gente terminar, o termo médio. O termo médio, turminha, de uma sequência diz o seguinte: se eu pegar o termo do meio e elevar ao quadrado, é o produto dos extremos. Vamos provar? Pega o número do meio entre o A1, A2 e o A3, que é 2. Então, 2 ao quadrado, olha só, é 1 vezes 4. Mas isso serve para qualquer sequência dentro da PG? Sim. Pega o 2, o 3 e o 4, qualquer outros 3 termos. Então, ó, 4 ao quadrado vai ser 2 vezes 8. Então, na verdade, esse B aí, você pode dizer que é a raiz quadrada de AC. Isso daqui é como se fosse a média geométrica de dois números. Qual que é a média geométrica de A e C? Você multiplica o 1 e o 4, que seria o A e o C, por exemplo, e tira a raiz. Essa é a média geométrica. Não se esqueça que em muitos livros você vai encontrar isso daqui em módulo. Então, módulo de B é igual a raiz de AC. Por quê? É como se a gente tivesse colocado a raiz dos dois lados aqui. Então, cut, você corta, sai em módulo. Então, você cortou, saiu em módulo. Raiz quadrada de AC. Então, esse B
ele pode ser um número positivo ou negativo, só que como está em módulo, o resultado sempre vai ser positivo. Então não esquece desse detalhe e a gente vai fazer exercício. Um abraço!